Em questão de minutos, a Tecno Solutions, uma empresa bilionária, ficou no escuro, servidores apagados, clientes em pânico e um CEO sem saída. Consultorias caras tentaram, ninguém conseguiu, até que um detalhe esquecido no subsolo mudou tudo. A filha da faxineira, Ana, decifrou uma sabotagem escondida num computador antigo e trouxe a empresa de volta com um comando simples. Essa história não é só sobre tecnologia, é sobre ouvir quem realmente conhece a casa. Quer entender como ela fez, o que estava por trás do colapso e as lições que podem salvar qualquer negócio? Assista até o fim, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que você teria feito no lugar do CEO. Era uma segunda-feira típica na Tecno Solutions, uma das maiores empresas de tecnologia do país. O prédio de vidro espelhado refletia os primeiros raios de sol da manhã, enquanto centenas de funcionários chegavam para mais um dia de trabalho. No 30º andar, Roberto Mendes, CEO da empresa aos 55 anos, ajustava sua gravata italiana diante do espelho de seu escritório panorâmico. Roberto era conhecido por sua liderança firme e visão estratégica. Formado em engenharia pela USP e com MBA em Harvard, construíra sua carreira tijolo por tijolo, transformando uma pequena startup em uma corporação bilionária. Mas naquela manhã, algo estava prestes a abalar toda sua confiança. Enquanto isso, no subsolo do prédio, Dona Maria limpava os corredores com o mesmo cuidado de sempre. Aos 58 anos, ela trabalhava como faxineira na Tecno Solutions há 15 anos. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e seu uniforme azul impecável mostrava o orgulho que tinha de seu trabalho, por mais humilde que fosse. Bom dia, Dona Maria. Cumprimentava cada funcionário que passava. Ela conhecia a todos pelo nome, sabia dos aniversários, das promoções, dos filhos que nasciam. Para muitos, ela era mais que uma faxineira, era o coração humano daquela empresa fria e tecnológica. O que poucos sabiam era que Dona Maria tinha uma filha muito especial. Ana Maria, de 28 anos, formara-se em ciência da computação pela Unicamp, mas preferira trabalhar como freelancer, desenvolvendo sistemas para pequenas empresas. Mãe, um dia eu vou mostrar que não preciso de uma grande corporação para fazer a diferença, dizia sempre. Ana morava com a mãe em um apartamento simples no Tatuapé. Todas as manhãs, via Dona Maria sair às 5h30 para pegar 2 ônibus até o trabalho. Por que você não pede uma transferência para uma empresa mais perto, mãe? Perguntava. Ah, filha, a Tecno Solutions é minha segunda casa. Conheço cada canto daquele prédio, respondia Dona Maria com um sorriso. Naquela manhã fatal, às 8h47, algo extraordinário aconteceu. O sistema central da Tecno Solutions simplesmente parou. Não foi uma pane parcial ou um erro comum, foi uma falha total e absoluta. As telas dos computadores ficaram pretas, os servidores pararam de responder, e os telefones corporativos emudeceram. Roberto estava em uma videoconferência com investidores japoneses quando sua tela congelou. A princípio, pensou ser um problema de conectividade, mas logo percebeu a gravidade da situação quando sua secretária entrou em pânico no escritório. Senhor Roberto, todos os sistemas pararam. Ninguém consegue acessar nada, gritou ela, visivelmente nervosa. O pânico se espalhou pelos andares da Tecno Solutions como fogo em palha seca. Funcionários corriam de um lado para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Os telefones corporativos não funcionavam, os e-mails não enviavam, e o mais grave, todos os dados dos clientes estavam inacessíveis. Roberto desceu correndo para o departamento de TI, localizado no 15º andar. Encontrou uma cena de caos total. Carlos, o diretor de tecnologia, um homem de 45 anos sempre confiante, estava com o rosto vermelho de desespero, coordenando uma equipe de técnicos que pareciam perdidos. Carlos, me diga que você sabe o que está acontecendo, disse Roberto, tentando manter a calma que um CEO deve ter, mas com a voz tremendo de ansiedade. Senhor Roberto, nunca vi nada assim. É como se alguém tivesse desligado um interruptor geral. Todos os nossos sistemas, todos os backups, tudo parou simultaneamente. Não faz sentido técnico algum, explicou Carlos, passando a mão pelos cabelos suados. A equipe de TI, composta por 15 dos melhores profissionais do mercado,
estava completamente perdida. Tentavam reiniciar servidores, verificar conexões, executar protocolos de emergência, mas nada funcionava. Era como se a empresa inteira tivesse voltado à idade da pedra tecnológica. Enquanto isso, no subsolo, Dona Maria continuava seu trabalho, alheia ao caos que se instalara nos andares superiores. Ela notara que as luzes dos corredores piscavam estranhamente, e que o elevador de serviço fazia um barulho diferente, mas pensou ser apenas mais uma das muitas peculiaridades do prédio antigo. Roberto voltou para seu escritório e ligou para os maiores especialistas em TI do país. Em 2 horas, 3 empresas de consultoria diferentes chegaram ao prédio, trazendo seus melhores técnicos. Mas o resultado foi o mesmo: perplexidade total. É impossível, Sr. Roberto, disse Dr. Augusto, um renomado especialista em segurança cibernética. Seus sistemas são redundantes, têm backups em 3 locais diferentes. Para tudo parar assim, seria necessário um ataque coordenado de proporções nunca vistas, ou então. Ou então o quê? Perguntou Roberto, já imaginando o pior. Ou então algo que nós não conhecemos. Algo novo. As horas passavam e a situação só piorava. Os clientes começaram a ligar desesperados. Empresas inteiras dependiam dos sistemas da Tecno Solutions para funcionar. Bancos não conseguiam processar transações, hospitais não acessavam prontuários eletrônicos, e até mesmo semáforos inteligentes da cidade pararam de funcionar. A imprensa chegou. Jornalistas se aglomeravam na frente do prédio, e as redes sociais começaram a explodir com teorias conspiratórias. Tecno Solutions sob ataque cibernético, falha tecnológica paralisa metade do país, CEO bilionário não consegue consertar seus próprios computadores. O tempo estava se esgotando rapidamente. Já passava das 14 horas quando Roberto reuniu sua diretoria em uma sala de emergência. O ambiente estava tenso, com todos os executivos visivelmente abalados. A empresa perdia milhões a cada hora parada, e a reputação construída em décadas estava desmoronando em tempo real. Senhores, precisamos de soluções, não de desculpas, disse Roberto, batendo o punho na mesa. Temos o melhor departamento de TI do país, os melhores consultores, o equipamento mais moderno. Como isso pode estar acontecendo? Marina, a diretora financeira, apresentou números assustadores. Roberto, se não resolvermos isso nas próximas 2 horas, teremos que acionar o seguro de interrupção de negócios. Estamos falando de perdas na casa dos 50 milhões apenas hoje. Carlos continuava sem respostas. Havia tentado tudo o que sua experiência de 20 anos em TI permitia. Reinicializações forçadas, restauração de backups, até mesmo a instalação de novos servidores trazidos às pressas. Nada funcionava. Era como se uma força invisível impedisse qualquer tentativa de ressuscitar os sistemas. Foi então que algo inesperado aconteceu. Dona Maria, que havia terminado a limpeza do subsolo, pegou o elevador de serviço para subir e limpar os andares superiores. Quando as portas se abriram no 15º andar, ela se deparou com a confusão no departamento de TI. Nossa, que movimento é esse? Perguntou ela a um técnico que passou correndo. Dona Maria, todos os computadores pararam. Não sabemos mais o que fazer, respondeu o jovem, claramente frustrado. Dona Maria observou a cena com curiosidade. Viu dezenas de técnicos especializados, computadores caros espalhados pelo chão, cabos por toda parte, e um desespero geral que ela raramente presenciara em seus 15 anos de empresa. Posso dar uma olhada? Perguntou ela, inocentemente. Carlos, que estava passando naquele momento, ouviu a pergunta e quase sorriu, apesar da situação dramática. Dona Maria, a senhora é muito gentil, mas isso aqui é bem complicado. São sistemas que nem nossos melhores técnicos conseguem entender direita. Mas Dona Maria não desistiu. Havia algo naquela situação que a incomodava. Em 15 anos limpando aquele prédio, ela conhecia cada som, cada vibração, cada peculiaridade. E desde amanhã, algumas coisas estavam diferentes. Senhor Carlos, posso fazer uma pergunta? Os senhores verificaram o gerador do subsolo? Gerador? Dona Maria,
Nossos sistemas são alimentados pela rede elétrica normal e temos NobriACs que garantem energia por horas. Além disso, os computadores estão ligados, o problema não é energia, explicou Carlos, pacientemente. Sim, senhor, mas o gerador velho faz um barulho estranho desde ontem. E tem uma sala lá embaixo que nunca deixaram eu limpar. Disseram que tinha equipamentos importantes. Carlos parou. Em meio ao desespero, às vezes as soluções mais simples passam despercebidas. Que sala, Dona Maria? Carlos decidiu acompanhar Dona Maria até o subsolo. Ele conhecia teoricamente toda a infraestrutura do prédio, mas raramente descia até lá. Afinal, para que um diretor de TI iria até o porão quando tinha técnicos especializados para isso? Desceram pelo elevador de serviço, e Dona Maria foi guiando Carlos pelos corredores do subsolo que ela conhecia como a palma da mão. É aqui, Sr. Carlos, disse ela, parando diante de uma porta discreta marcada apenas como Sala 003, acesso restrito. Carlos franziu a testa. Ele se lembrava vagamente dessa sala, mas em 5 anos como diretor de TI, nunca havia se preocupado com ela. Acreditava ser apenas um espaço para equipamentos antigos, talvez deixados pela empresa que ocupava o prédio antes da Tecno Solutions. A chave fica ali em cima da porta, disse Dona Maria. Vi os técnicos pegarem algumas vezes, mas como me disseram que eu não devia limpar lá dentro, nunca entrei. Quando Carlos abriu a porta, levou um susto. A sala estava cheia de equipamentos antigos, mas não inativos como ele imaginava. Luzes piscavam, ventiladores funcionavam, e havia um zumbido constante de máquinas em operação. Mais importante, havia uma série de cabos grossos que saíam dali e seguiam por dutos pela parede. Meu Deus, murmurou Carlos. Como isso passou despercebido? Ele tirou o celular e ligou para o técnico mais experiente da equipe. Jorge, preciso que você desça aqui no subsolo imediatamente. Sala 003. E traga seu equipamento de teste. Enquanto aguardava, Carlos examinou os equipamentos. Eram servidores antigos, de pelo menos 15 anos, mas claramente funcionais. Havia também algo que o deixou intrigado, um computador pessoal comum, bem antigo, mas com a tela ligada mostrando linhas de código que ele não reconhecia imediatamente. Jorge chegou em poucos minutos e ficou igualmente surpreso. Chefe, nunca vi isso aqui. Como esses equipamentos estão funcionando? E olha só, disse ele, apontando para os cabos, isso aqui está conectado à nossa infraestrutura principal. Como assim? Perguntou Carlos, começando a entender a gravidade da situação. Esses cabos vão direto para o centro de distribuição do 10º andar. Significa que tudo que passa pelos nossos sistemas principais passa primeiro por aqui. Dona Maria, que havia ficado em silêncio observando, se aproximou. Posso perguntar uma coisa? Esse computador velho aí sempre fica ligado, mas hoje de manhã estava fazendo um barulho diferente. E a tela estava mostrando umas letras vermelhas, não verdes como agora. Carlos e Jorge se entreolharam. Aproximaram-se do computador antigo e viram que realmente havia algo estranho. O programa que estava rodando parecia ser algum tipo de filtro ou gateway. Todos os dados da empresa passavam por ali antes de chegar aos sistemas principais. Jorge, você entende esse código? Não completamente, chefe. É uma linguagem bem antiga, parece ser COBOL ou algo parecido. Mas veja só, disse ele, apontando para a tela, essa linha aqui parece ser um comando de parada. Alt_all_systems_f_error_detected. E se tirarmos isso da tomada, sugeriu Dona Maria, com a simplicidade de quem resolve problemas domésticos. Carlos olhou para Dona Maria com uma expressão entre o espanto e a admiração. Durante 5 anos como diretor de TI, ele havia se complicado com soluções sofisticadas, protocolos elaborados e tecnologias de ponta. Mas ali estava uma faxineira sugerindo a solução mais básica do mundo: desligar da tomada. Dona Maria, não é bem assim. Se desligarmos isso abruptamente, podemos causar mais problemas ainda, explicou Carlos, mas uma parte dele começava a considerar a possibilidade. Jorge, porém, estava analisando a situação de outro ângulo. Chefe,
Espere. Se esse sistema antigo está funcionando como um gateway, e se algo deu errado nele hoje de manhã, desligar pode realmente resolver. É como quando a internet de casa trava e a gente reinicia o roteador. Mas Jorge, estamos falando de sistemas corporativos de bilhões de reais. Exato. E justamente por isso que ninguém nunca suspeitou que o problema pudesse estar nesse computador de 15 anos que custa menos que o cafezinho da empresa. Dona Maria, ouvindo a conversa, teve uma lembrança. Senhor Carlos, posso contar uma coisa? Há uns 2 meses, eu estava limpando o corredor aqui perto quando veio um homem estranho. Disse que era técnico, mas não tinha crachá da empresa. Ficou mexendo nesse computador por um tempo. Carlos sentiu um frio na barriga. A senhora lembra como ele era? Era jovem, de uns 30 anos, cabelo bem cortado, falava difícil. Disse que estava atualizando o sistema de segurança. Achei estranho porque era sábado e não tinha ninguém no prédio além de nós da limpeza. A senhora relatou isso para alguém? Tentei falar com o segurança, mas ele disse que se o homem tinha acesso aqui embaixo, devia ser autorizado. Como eu sou só faxineira, não insisti. Jorge estava examinando o código na tela com mais atenção. Chefe, olha isso aqui. Essa parte do código não parece original. Vê essa sequência. Parece que alguém inseriu uma rotina maliciosa. É um código que monitora a data e horário do sistema. Que tipo de monitoramento? Parece ser uma bomba relógio digital. O sistema funciona normalmente até uma data específica, e então executa o comando de parada geral. Carlos verificou o relógio do sistema. Era exatamente segunda-feira, 15 de abril, às 8h47, o horário exato em que tudo havia parado. Foi sabotagem, murmurou Carlos. Alguém programou nossos sistemas para travarem hoje, neste horário exato. Dona Maria, que havia acompanhado toda a explicação apesar de não entender completamente os termos técnicos, fez uma pergunta simples. Então se a gente consertar esse computador, os outros voltam a funcionar? Em tese, sim. Mas o problema é que não sabemos exatamente o que foi alterado. Pode ser perigoso mexer sem entender. Foi nesse momento que o celular de Carlos tocou. Era Roberto, claramente desesperado. Carlos, onde você está? Preciso de uma solução agora. A imprensa está especulando sobre falência, os investidores estão retirando dinheiro, e eu tenho uma reunião com o conselho em 1 hora. Senhor Roberto, eu posso ter encontrado o problema. Estou no subsolo. Subsolo? Que diabos você está fazendo no subsolo? Dona Maria me trouxe aqui. Descobrimos um sistema antigo que... Dona Maria, a faxineira? Carlos, você enlouqueceu. Roberto desceu imediatamente para o subsolo, acompanhado de Marina, a diretora financeira, e 2 membros do conselho que estavam na empresa para a reunião de crise. Quando chegaram à sala 003, encontraram uma cena inusitada. O diretor de TI e um técnico analisando um computador antigo, enquanto uma faxineira observava atentamente. Carlos, me explique essa situação, disse Roberto, tentando manter a compostura diante dos conselheiros. Carlos explicou rapidamente a descoberta. O sistema antigo funcionando como gateway, a sabotagem programada, a bomba relógio digital que havia sido ativada exatamente naquela manhã. E a solução? Perguntou Roberto, direto ao ponto. Bem, senhor Roberto, teoricamente precisaríamos desativar o código malicioso e reiniciar o sistema. Mas é arriscado. Se fizermos algo errado. Se não fizermos nada, a empresa quebra hoje mesmo, interrompeu Marina. Roberto, as ações caíram 40% nas últimas 2 horas. Alguns clientes já estão ameaçando cancelar contratos. Foi então que Dona Maria, que havia ficado em silêncio observando toda a tensão, se aproximou do grupo de executivos. Senhor Roberto, disse ela com a simplicidade que sempre a caracterizou, posso sugerir uma coisa. Roberto olhou para ela com uma mistura de desespero e curiosidade. Em situações extremas, até as ideias mais improváveis merecem consideração. Claro, Dona Maria. Estou ouvindo.
Minha filha entende de computador. Ela estudou isso na faculdade e trabalha arrumando sistemas que deram problema. Ela mora pertinho daqui. Se os senhores deixassem, eu podia chamar ela. Os conselheiros se entreolharam com expressões céticas. Marina sussurrou algo no ouvido de Roberto que soou como você não pode estar considerando isso seriamente. Mas Roberto estava desesperado. Havia tentado tudo, os melhores técnicos, os consultores mais caros, até mesmo especialistas internacionais por videoconferência. Nada havia funcionado. Como ela se chama? Perguntou Roberto. Ana Maria. Ana Maria da Silva. Ela é muito inteligente, senhor Roberto. Sempre foi a primeira da classe. Carlos, que conhecia a reputação de ser criterioso com técnicos, decidiu apoiar a ideia. Senhor Roberto, neste ponto, mais uma opinião técnica não vai fazer mal. E se ela realmente entende de sistemas antigos? Está bem, decidiu Roberto. Chame sua filha, Dona Maria. Mas rápido. Dona Maria sorriu pela primeira vez naquele dia terrível. Pegou seu celular simples, um modelo básico que contrastava com os smartphones caros de todos os executivos, e discou: Filha, sou eu. Você pode vir aqui na empresa? É urgente. Tem uns computadores que pararam e o pessoal tá precisando de ajuda. Sim, pode ser que você consiga ajudar. Não, filha, não é brincadeira. O dono da empresa mesmo pediu. Tá bom, te espero aqui embaixo. Desligou o telefone e se virou para o grupo de executivos ansiosos. Ela vem aí. Mora a 10 minutos daqui de ônibus. Os próximos 10 minutos foram os mais longos na vida de Roberto Mendes. Enquanto esperavam Ana Maria chegar, a tensão na sala 003 era palpável. Roberto caminhava de um lado para o outro, verificando constantemente seu relógio. Os conselheiros cochichavam entre si, claramente preocupados com a situação inédita de uma empresa bilionária dependendo de uma desconhecida indicada pela faxineira. Jorge, o técnico, aproveitou o tempo para documentar tudo o que haviam descoberto. Fotografou o código na tela, mapeou as conexões dos cabos, e criou um diagrama rudimentar de como o sistema antigo se conectava à infraestrutura moderna. Senhor Roberto, disse Jorge, mesmo que a moça não consiga resolver, pelo menos agora sabemos qual é o problema real. Podemos contratar uma empresa especializada em sistemas legados. Não temos tempo, interrompeu Roberto. Cada minuto que passa, perdemos mais clientes e mais dinheiro. Carlos tentava tranquilizar o CEO. Senhor, se realmente foi sabotagem programada, quem fez isso deixou uma porta de entrada. Sistemas antigos, por mais complexos que sejam, têm lógicas mais diretas que os modernos. Foi quando ouviram passos no corredor. Dona Maria se dirigiu à porta e chamou: Ana! Aqui, filha! Ana Maria da Silva entrou na sala e todos ficaram um pouco surpresos. Esperavam encontrar uma versão jovem da mãe, mas Ana era muito diferente. Tinha 28 anos, cabelos longos pretos, usava jeans, tênis confortáveis e uma camiseta de uma banda de rock. Carregava uma mochila velha que parecia conter um notebook. Oi, mãe, disse ela, dando um beijo no rosto de Dona Maria. Depois olhou para o grupo de executivos engravatados e acenou timidamente. Boa tarde. Roberto se adiantou. Ana Maria, eu sou Roberto Mendes, CEO da empresa. Sua mãe disse que você entende de computadores. Entendo sim, senhor. Sou formada em ciência da computação e trabalho com desenvolvimento de sistemas. Minha mãe disse que vocês estão com problemas técnicos. Carlos explicou rapidamente a situação, a parada geral dos sistemas, a descoberta do computador antigo funcionando como gateway, a suspeita de sabotagem com bomba-relógio digital. Ana ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas técnicas que impressionaram Carlos pela precisão. Depois se aproximou do computador antigo e observou a tela. Posso mexer? Perguntou. Claro, mas tome cuidado. Se der algo errado, começou Carlos. Eu sei. Vou só dar uma olhada no código primeiro. Ana puxou uma cadeira e se sentou diante do computador antigo. Seus dedos começaram a voar pelo teclado,
navegando pelos menus e examinando o código com uma velocidade que impressionou até mesmo Jorge. Interessante, murmurou ela após alguns minutos. Quem fez isso sabia muito bem o que estava fazendo. É um código bem elaborado. Você consegue consertar? Perguntou Roberto, ansioso. Deixa eu entender a lógica primeiro, disse Ana, continuando a análise. Dona Maria se aproximou da filha e sussurrou: Filha, essas pessoas estão precisando muito da sua ajuda. Ana sorriu para a mãe e depois se virou para Roberto. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta? Esse sistema aqui processa todos os dados da empresa? Aparentemente, sim. E vocês nunca souberam disso? Roberto ficou vermelho de vergonha. Não. É uma falha nossa. Ana continuou sua análise por mais 15 minutos, enquanto todos observavam em silêncio. Ela fazia anotações em um caderno, desenhava diagramas, e ocasionalmente murmurava coisas como entendi ou que esperto. Finalmente, ela se virou para o grupo com uma expressão confiante. Bom, entendi o que aconteceu. Alguém realmente sabotou o sistema, mas de uma forma bem inteligente. Eles não atacaram os sistemas principais, atacaram esse computador antigo que ninguém prestava atenção. E consegue consertar? Perguntou Roberto, direto ao ponto. Consigo, mas preciso explicar uma coisa primeiro. Quem fez isso conhece muito bem a empresa de vocês. Sabia exatamente onde estava esse computador, sabia que ele funcionava como gateway, e sabia que ninguém ia suspeitar dele. Roberto ficou preocupado. Você está sugerindo que foi alguém de dentro? Ou alguém que teve acesso muito detalhado às informações internas. Mas isso é problema para vocês investigarem depois. Agora, sobre o conserto. Ana se virou para o computador e começou a explicar enquanto trabalhava. O código malicioso funciona assim: ele monitora a data e hora, e quando chega no momento programado, que foi hoje às 8h47, ele envia um comando de out para todos os sistemas conectados. É como se ele gritasse para em todos para a empresa inteira. E para desfazer isso, preciso fazer duas coisas. Primeiro, desativar o comando malicioso. Segundo, enviar um comando de restart para todos os sistemas. Carlos ficou nervoso. E se algo der errado durante o processo? Ana olhou para ele com seriedade. Senhor Carlos, vocês têm backup dos dados, certo? Claro, múltiplos backups. Então o pior que pode acontecer é ficarmos na mesma situação que estamos agora. Mas eu acho que vai dar certo. Roberto tomou a decisão. Faça. Faça agora. Ana respirou fundo e começou a trabalhar. Seus dedos voavam pelo teclado antigo enquanto ela modificava linhas de código. Todos observavam em silêncio absoluto. Primeiro, vou comentar as linhas do código malicioso. Pronto. Agora vou inserir um comando de reinicialização geral. Assim, e agora? Ela pressionou Enter. Por alguns segundos, nada aconteceu. O computador antigo continuou fazendo o mesmo ruído de sempre. A tela mostrou algumas linhas de código rodando, e então, o smartphone de Roberto começou a apitar com notificações. O celular de Carlos também. Marina olhou para seu telefone e gritou: as ações pararam de cair. Jorge, que havia subido correndo para verificar os sistemas do 15º andar, desceu gritando pelas escadas: funcionou! Funcionou! Todos os sistemas voltaram. A sala explodiu em comemoração. Roberto abraçou Ana, Carlos cumprimentou Dona Maria, e os conselheiros finalmente sorriram. Ana, disse Roberto, ainda emocionado, como posso te agradecer? Mas a resposta veio de Dona Maria: não precisa agradecer nada, senhor Roberto. A gente só fez o que tinha que fazer. Nos dias seguintes, a Tecno Solutions viveu uma verdadeira revolução interna. A história da faxineira que salvou a empresa se espalhou rapidamente pelos corredores, e Ana Maria se tornou uma figura conhecida no prédio. Roberto convocou uma reunião extraordinária com toda a diretoria para discutir o que havia acontecido. Senhores, o que vivemos na segunda-feira foi mais que um problema técnico. Foi um alerta sobre como nossa empresa funciona.
Marina apresentou os números finais. As perdas foram menores do que imaginávamos inicialmente. Conseguimos recuperar a confiança dos investidores rapidamente, e alguns clientes até elogiaram nossa transparência na comunicação da crise. Mas Roberto estava mais interessado em outras questões. Carlos, me responda sinceramente. Como um computador de 15 anos conseguiu controlar nossa empresa inteira sem ninguém saber? Carlos, visivelmente constrangido, explicou: quando compramos este prédio, herdamos alguns equipamentos da empresa anterior. Este computador fazia parte da infraestrutura básica, e como funcionava bem, nunca questionamos sua função exata. Foi um erro grave de gestão. E como alguém conseguiu acesso físico a ele para instalar o código malicioso? Estamos investigando. Aparentemente, houve falhas no controle de acesso ao subsolo. Dona Maria foi a única pessoa que notou algo estranho, mas na época ninguém deu importância ao relato dela. Roberto balançou a cabeça, pensativo. Ou seja, nossa salvação veio exatamente da pessoa cujo alerta nós ignoramos. A investigação sobre a sabotagem revelou detalhes perturbadores. A polícia descobriu que um ex-funcionário da empresa, demitido 6 meses antes por justa causa, havia retornado ao prédio usando um crachá clonado. Ele conhecia perfeitamente a infraestrutura da Tecno Solutions e sabia que o computador antigo era um ponto vulnerável. Ele calculou tudo, explicou o delegado responsável pelo caso. Sabia que ninguém suspeitaria de um equipamento tão antigo, e programou a sabotagem para um dia de grande movimento de negócios, maximizando o dano. Enquanto isso, Ana Maria se viu diante de uma situação inesperada. Roberto havia oferecido a ela uma posição como consultora especial em sistemas legados, com um salário que ela jamais havia sonhado. Senhor Roberto, é uma oferta muito generosa, disse ela durante uma reunião em seu escritório. Mas eu preciso pensar. Ana, você salvou minha empresa. Literalmente. Além disso, descobrimos que temos mais de 20 sistemas antigos espalhados pelos nossos prédios. Precisamos de alguém que entenda essa tecnologia. Eu entendo, Senhor Roberto. Mas deixe eu conversar com minha mãe primeiro. Naquela noite, no apartamento do Tatuapé, mãe e filha conversaram longamente na cozinha, tomando chá como faziam desde que Ana era criança. Filha, você tem que aceitar essa proposta, disse Dona Maria. É a oportunidade da sua vida. Mãe, eu sei. Mas não é só sobre mim. Se eu aceitar, vou ganhar em uma semana o que a senhora ganha em 6 meses. Isso é justo. Dona Maria sorriu com aquela sabedoria simples que sempre teve. Ana, a vida não é sobre justiça. É sobre oportunidade e merecimento. Você estudou, se dedicou, e quando chegou a hora de mostrar seu valor, você mostrou. Isso não diminui o valor do meu trabalho nem aumenta injustamente o seu. Mas mãe, escuta aqui, minha filha. Eu trabalho limpando aquele prédio há 15 anos. Conheço cada pessoa lá dentro, vi gente sendo promovida, vi gente sendo demitida, vi sucessos e fracassos. Sabe qual é a diferença entre quem cresce e quem fica parado? Ana balançou a cabeça, esperando a resposta. Quem cresce não tem medo de mostrar o que sabe. Quem fica parado tem medo de não ser suficiente. Você é suficiente, filha. Sempre foi. Na manhã seguinte, Ana retornou à Tecno Solutions com sua resposta. Mas antes de falar com Roberto, ela fez questão de conversar com Carlos. Senhor Carlos, posso fazer uma pergunta? Por que ninguém da equipe de TI pensou em verificar o subsolo? Carlos refletiu por um momento antes de responder. Ana, vou ser honesto com você. Nós, profissionais de TI de grandes empresas, às vezes desenvolvemos uma certa arrogância tecnológica. Focamos tanto nas soluções mais avançadas que esquecemos dos fundamentos básicos. E qual a importância disso? Sua mãe, em 15 anos limpando este prédio, conhece cada canto, cada som, cada detalhe que mudou. Ela tem uma visão sistêmica que nós perdemos. Nós sabemos programar em 20 linguagens diferentes, mas ela sabe quando algo está errado no ambiente. Ana sorriu. Minha mãe sempre diz que quem limpa a casa conhece onde está cada coisa.
Exato. E este prédio é a casa dela. Nós apenas trabalhamos aqui. Quando Ana finalmente se reuniu com Roberto, ela tinha uma proposta diferente da que ele esperava. Senhor Roberto, aceito trabalhar aqui, mas com algumas condições. Estou ouvindo. Primeiro, quero criar um programa de integração entre as equipes técnicas e os funcionários de apoio. Pessoas como minha mãe têm conhecimentos práticos que podem complementar nosso conhecimento técnico. Roberto ficou intrigado. Continue. Segundo, quero implementar um sistema de documentação de todos os equipamentos da empresa, não importa quão antigos ou aparentemente insignificantes sejam. O que aconteceu na segunda-feira não pode se repetir. Concordo. E a terceira condição? Quero que minha mãe seja promovida a supervisora de infraestrutura predial. Ela conhece este prédio melhor que qualquer pessoa, e isso tem valor estratégico. Roberto sorriu. Em uma semana, aquela jovem havia não apenas salvado sua empresa, mas também lhe ensinado lições importantes sobre liderança e valorização de talentos. Ana, todas as suas condições estão aceitas. A transformação na Tecno Solutions começou imediatamente. Ana criou o que chamou de Projeto Integração Total, uma iniciativa para mapear não apenas todos os sistemas tecnológicos da empresa, mas também todos os conhecimentos práticos que os funcionários de diferentes níveis possuíam. Dona Maria, agora com o título de supervisora de infraestrutura predial, tornou-se uma figura-chave na empresa. Ela criou um manual detalhado de todas as peculiaridades do prédio. Quais elevadores faziam barulhos diferentes quando sobrecarregados, quais salas tinham problemas de umidade que podiam afetar equipamentos, quais horários os sistemas de ar-condicionado consumiam mais energia. Senhor Roberto, disse ela durante sua primeira reunião como supervisora, o senhor sabia que a sala de servidores do 12º andar fica muito quente nas tardes de verão porque o sol bate direto na parede externa? Roberto não sabia. Carlos também não. Mas Dona Maria sabia, porque havia limpado aquela sala centenas de vezes e notado que os equipamentos suavam mais em determinados horários. E tem solução simples, continuou ela. É só instalar uma película protetora nas janelas daquela lado do prédio. Vai economizar energia do ar-condicionado e proteger melhor os equipamentos. Ana desenvolveu um sistema integrado que ela chamou de rede de conhecimento coletivo. Cada funcionário, independente do cargo, podia reportar anomalias, sugestões de melhoria ou observações sobre o funcionamento da empresa. Jorge, o técnico que havia ajudado na descoberta do problema, se tornou o braço direito de Ana no projeto. Ana, olha só quantas informações valiosas estavam sendo desperdiçadas, disse ele, mostrando relatórios dos primeiros meses do projeto. As descobertas eram impressionantes. O pessoal da limpeza havia identificado 15 pontos de desperdício de energia que os engenheiros não conheciam. As recepcionistas tinham mapeado padrões de comportamento de visitantes que ajudaram a melhorar a segurança. Os seguranças noturnos haviam observado falhas em sistemas automáticos que só se manifestavam após o horário comercial. Até mesmo o pessoal do refeitório contribuiu, identificando horários de pico que sobrecarregavam sistemas elétricos. 6 meses após o dia do grande apagão, como ficou conhecido internamente, a Tecno Solutions havia se transformado completamente. A empresa não apenas se recuperara da crise, mas estava mais forte que nunca. Marina apresentou os números impressionantes em uma reunião de diretoria. Roberto, nossa eficiência operacional aumentou 23%. Os custos com manutenção corretiva caíram 40%. E o mais importante, não tivemos nenhuma falha significativa de sistema desde que implementamos o projeto Integração Total. Mas os resultados iam além dos números. A cultura da empresa havia mudado. Funcionários de todos os níveis se sentiam valorizados e ouvidos. A hierarquia rígida havia dado lugar a um ambiente mais colaborativo. Roberto, refletindo sobre essa transformação, convocou Ana e Dona Maria para uma conversa especial em seu escritório. Ana, Dona Maria, vocês mudaram nossa empresa de uma forma que eu jamais imaginei possível, disse ele. Mas quero entender, como vocês souberam que isso funcionaria? Ana olhou para a mãe antes de responder. Senhor Roberto, minha mãe me ensinou desde pequena que toda pessoa tem um pedaço do quebra-cabeças. Alguns pedaços parecem mais importantes que outros, mas na verdade, se faltar qualquer um, a imagem fica incompleta.
Dona Maria complementou com sua sabedoria simples: Senhor Roberto, uma empresa é como uma casa grande. Cada pessoa cuida de um pedacinho dessa casa. O senhor cuida das decisões importantes lá em cima, eu cuido da limpeza aqui embaixo, a Ana cuida dos computadores. Mas se qualquer um faz mal feito sua parte, toda a casa sofre. Roberto assentiu, compreendendo a profundidade daquela filosofia aparentemente simples. E vocês acham que outras empresas poderiam aprender com nossa experiência? Ana sorriu. Já estão aprendendo, senhor Roberto. 3 empresas nos procuraram para conhecer o projeto Integração Total. Uma delas é da área de saúde, outra é banco, e a terceira é uma rede de supermercados. Sério? Sim. Parece que a história da faxineira que salvou a empresa se espalhou no meio corporativo. As pessoas querem entender como isso foi possível. Dona Maria riu. Engraçado, né? 15 anos eu trabalhei aqui sem ninguém saber meu sobrenome. Agora querem que eu dê palestra para executivos. Um ano depois, a história da Tecno Solutions havia se tornado um caso de estudo em várias universidades de administração. Ana e Dona Maria foram convidadas para falar em congressos, seminários e até mesmo programas de televisão. Durante uma dessas palestras, na FGV, Ana contou para uma plateia de estudantes de MBA: o que aprendemos não foi apenas sobre tecnologia ou gestão. Aprendemos sobre humildade, sobre ouvir pessoas, sobre valorizar diferentes tipos de conhecimento. Um estudante levantou a mão: mas Ana, vocês não acham que foi apenas sorte? Quero dizer, se sua mãe não tivesse notado o barulho diferente no subsolo. Ana sorriu. Não foi sorte. Foi atenção. Minha mãe passou 15 anos prestando atenção aos detalhes que ninguém mais prestava. Quando chegou a hora crítica, essa atenção fez a diferença. Dona Maria, que estava ao lado da filha na mesa, acrescentou: moço, sorte é quando você ganha na loteria sem comprar bilhete. O que aconteceu conosco foi trabalho. 15 anos de trabalho atento e cuidadoso. Após a palestra, mãe e filha caminharam pelo campus da universidade. Era um contraste interessante. Ana havia estudado em uma universidade pública, lutando com dificuldades financeiras, enquanto agora falava para estudantes de uma das mais caras escolas de negócios do país. Filha, você se lembra quando dizia que não precisava de uma grande corporação para fazer a diferença? Perguntou Dona Maria. Lembro, mãe. E ainda acredito nisso. Mas descobri que às vezes a gente pode fazer mais diferença de dentro da corporação, mudando ela por dentro. E você está feliz com essa escolha? Ana parou de caminhar e olhou para a mãe. Mãe, pela primeira vez na vida, sinto que estou exatamente onde devo estar, fazendo exatamente o que devo fazer. Dona Maria sorriu com aquele sorriso de mãe orgulhosa que Ana conhecia desde criança. Então está certo, filha. Quando a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, tudo flui naturalmente. 2 anos após o incidente, a Tecno Solutions havia se tornado uma referência em gestão integrada e valorização de capital humano. Roberto foi eleito CEO do ano pela revista Business Week, mas fez questão de dividir o prêmio com Ana e Dona Maria. Durante a cerimônia de premiação, Roberto surpreendeu a todos com seu discurso: este prêmio não é meu. É de uma equipe que me ensinou que liderança não é sobre ter todas as respostas, mas sobre saber ouvir quem tem as respostas certas. Ana, agora diretora de inovação sistêmica da empresa, havia implementado o modelo da Tecno Solutions em mais de 50 empresas pelo Brasil. Seu método, batizado de Gestão 360 graus, estava revolucionando a forma como as corporações brasileiras encaravam a integração entre diferentes níveis hierárquicos. Dona Maria, por sua vez, havia se tornado uma figura respeitada no meio corporativo. Aos 60 anos, ela dava palestras sobre liderança pelo exemplo e conhecimento prático no ambiente corporativo. Nunca imaginei que aos 60 anos eu estaria dando conselhos para presidentes de empresa, disse ela durante uma entrevista para um programa de TV. Mas a vida tem dessas surpresas, né? O jornalista perguntou: Dona Maria, qual o principal conselho que a senhora dá para líderes empresariais? Ô rapaz, é simples, desce do seu andar e anda pela empresa inteira. Conversa com todo mundo, desde o pessoal da limpeza até a diretoria. Cada pessoa tem algo importante para falar, mas só vai falar se você souber escutar. E para os funcionários que se sentem invisíveis nas empresas? Ah, meu filho,
ninguém é invisível. Às vezes a gente se sente assim porque não acredita no valor do próprio trabalho. Mas todo trabalho honesto tem valor. O segredo é fazer sempre o melhor que você pode, prestar atenção no que está ao seu redor, e quando chegar a oportunidade de ajudar, você ajuda. Ana, que assistia à entrevista dos bastidores, sorriu orgulhosa. Sua mãe havia se transformado em uma verdadeira filósofa corporativa, sem perder a simplicidade e autenticidade que sempre a caracterizaram. 5 anos se passaram desde aquela segunda-feira fatídica que mudou para sempre a vida de Roberto, Ana e Dona Maria. A Tecno Solutions havia se tornado um case mundial de gestão inovadora, e a história das 3 pessoas continuava inspirando empresários ao redor do mundo. Roberto, agora com 60 anos, havia aprendido a ser um líder diferente. Todas as semanas, ele reservava algumas horas para caminhar pelos diferentes andares da empresa, conversando com funcionários de todos os níveis. Descobriu que essa prática simples evitava mais problemas que qualquer sistema sofisticado de monitoramento. Ana havia aberto sua própria consultoria, especializada em integração sistêmica empresarial. Sua agenda estava lotada com empresas do Brasil inteiro querendo implementar o modelo que ela desenvolvera na Tecno Solutions. Mas ela fazia questão de manter um escritório no mesmo prédio onde tudo começou. Dona Maria, oficialmente aposentada aos 63 anos, continuava trabalhando meio período como consultora especial da Tecno Solutions. Sua função oficial era gestora de conhecimento prático, mas na verdade ela era muito mais que isso. Era a consciência da empresa, a pessoa que lembrava a todos que por trás de cada sistema, cada processo, cada decisão, existiam pessoas reais. Em uma tarde de sexta-feira, as 3 gerações se encontraram no escritório de Roberto para uma conversa informal que se tornará tradição. Roberto, disse Dona Maria, você se lembra de como estava desesperado naquele dia? Roberto riu. Como esquecer? Pensei que fosse o fim da minha carreira. E eu, disse Ana, nunca imaginei que meu primeiro trabalho em uma grande empresa seria salvar ela de uma sabotagem. Vocês sabem o que mais me marca nessa história toda, refletiu Roberto. Não foi o problema técnico em si, nem mesmo a solução. Foi descobrir que a resposta estava ali o tempo todo, na pessoa que eu via todos os dias mas nunca havia realmente enxergado. Dona Maria balançou a cabeça. Roberto, isso não é sobre mim especificamente. É sobre como a gente enxerga as pessoas ao nosso redor. Quantas Ana Marias existem por aí, com talento e conhecimento, esperando apenas uma oportunidade de mostrar o que sabem? Quantas Dona Marias observam problemas todos os dias mas ninguém pergunta a opinião delas? Ana complementou. E quantos Robertos acham que têm que resolver tudo sozinhos, quando na verdade a solução pode estar na soma de conhecimentos diferentes? Enquanto o sol se punha através das grandes janelas do escritório panorâmico, os 3 refletiram sobre como uma crise havia se transformado na maior oportunidade de crescimento pessoal e profissional que já haviam experimentado. Sabem uma coisa, disse Dona Maria, levantando-se para ir embora. Aquele computador velho que causou todo o problema ainda está funcionando lá no subsolo. Ana colocou ele numa redoma de vidro, como se fosse uma peça de museu. É verdade, confirmou Ana. Com uma plaquinha que diz: às vezes, os maiores problemas têm as soluções mais simples. E às vezes, as soluções mais simples estão nas pessoas mais próximas. Roberto sorriu. E tem uma frase sua também, Dona Maria: quem limpa a casa conhece onde está cada coisa. Pois é, disse ela, pegando sua bolsa. E vocês sabem qual é o mais engraçado de tudo isso? O que? Perguntaram Ana e Roberto juntos. Eu continuo limpando minha casa todo sábado de manhã. Porque por mais que a gente cresça na vida, nunca devemos esquecer de onde viemos e dos valores que nos trouxeram até aqui. E assim, enquanto saía daquele escritório no 30º andar, Dona Maria carregava consigo a certeza de que havia criado não apenas uma filha bem-sucedida, mas também contribuído para tornar o mundo corporativo um lugar um pouco mais humano e colaborativo. A história delas provou que, às vezes, as maiores revoluções começam com as menores observações, e que a sabedoria não está necessariamente relacionada ao cargo que se ocupa, mas à atenção com que se observa o mundo ao redor. Fim. Esta história, baseada em valores de colaboração,
respeito mútuo e valorização do conhecimento prático, mostra como diferentes gerações e classes sociais podem trabalhar juntas para superar desafios aparentemente impossíveis. A verdadeira liderança não está em ter todas as respostas, mas em saber ouvir quem pode tê-las.